O tema de hoje é jogadores de clubes médios e pequenos da Europa na seleção brasileira. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal do Canedo. Um vídeo um pouco no susto, porque esse tema eu preparei para fazer um Reels lá no Instagram. Nem sempre eu adapto o conteúdo para as duas plataformas, mas como ficou grande o vídeo e esse é um texto que eu já queria fazer, ou eu já queria fincar minha bandeira aqui nesse tema, estou aproveitando a oportunidade também para gravar aqui para o canal. Então, antes da gente se debruçar aqui, se inscreva, por favor, deixa o like, ativa o sininho. Você está muito convidado a discordar, respeitosamente, é claro, nos comentários. Deixa aqui o seu comentário. E já aviso também que esse vídeo não é uma resposta ao Rica Perrone. Pô, o Rica é um amigo meu e a gente concorda e discorda de várias coisas. Acho o Rica um dos melhores levantadores de debate no futebol esportivo. Futebol, porque os outros esportes lá, Fórmula 1, né, não consigo acompanhar, não gosto tanto. Mas de futebol ele é um cara que levanta esses debates. Esse é um tema que eu discordo frontalmente, mas não é dele, porque eu sei que muita gente também concorda. Então esse vídeo é para a gente debater, já que esse é um tema que eu acho exaustivo. Volta e meia ele aparece e para mim, cara, ele não significa nada, né? Então surgiu por causa do João Pedro, né? O João Pedro estava no Brighton de férias, terminou a temporada lá no Brighton, foi contratado no meio das férias, vestiu a camisa do Chelsea e em 10 dias, pum, a vida dele mudou por completo. Ele foi campeão do mundo, sendo um cara que decidiu semifinal e fez um golaço também na final. E, pois bem, mudou alguma coisa no futebol do João Pedro nos últimos 10 dias? Acho que não, né? Era o mesmo João Pedro, só que agora com uma oportunidade de brilhar num cenário maior. E eu, assim, considero já de cara que João Pedro não é unanimidade, tá, para a seleção brasileira. Ele é um nome que, assim como vários outros que jogavam nesses clubes menores, tem que estar no bolo. Ou eles conquistaram o direito de estarem no bolo pelo futebol que eles estão praticando na melhor liga do mundo. Não é que todos os jogadores desses clubes, estamos falando aqui de Premier League, mas se você quiser expandir para um Lille, um Mônaco, fique à vontade. Mas não são todos esses jogadores que têm que estar na seleção brasileira impreterivelmente. E sim que eles podem estar no bolo, principalmente em posições que não temos unanimidade na seleção brasileira. Você vai falar todas, eu posso falar quase todas. E é isso aí, porque também não temos unanimidade. Então temos que seguir testando até encontrar. Numa dessas a gente pode achar um zagueiro chamado Alexandre do Lille, que nunca jogou no futebol brasileiro, nunca jogou em time grande, e de repente o cara pode jogar bem, assumir a bronca e virar titular da seleção, ou estar no grupo, ou disputar uma Copa do Mundo, né? Maravilhoso. O que eu acho que é o ponto de partida é que a vida do João Pedro mudou, mas o futebol dele não. E ninguém ousaria em dizer que ele se transformou só porque vestiu a camisa do Chelsea, existe alguma mágica por trás disso, né? Acho que ninguém ousaria dizer. Também ninguém ousaria em contestar a qualidade desses jogadores. Talvez não falando em nível de seleção para todos. Mais uma vez aqui, reforço que não são todos. Mas eu acho que eles jogam bola, né? Até porque antes de estarem na Premier League, eles fizeram algum sucesso. Porque atraíram a atenção desses clubes. Então, uma coisa, né, causa e consequência. Só para ficar no exemplo aqui do Brighton e a gente continuar falando de Chelsea, dos campeões do mundo, Robert Sanches, o goleiro, Cucurella, o lateral esquerdo da seleção do campeonato, Caicedo, que para mim também deveria ser seleção do campeonato, todos esses já foram do Brighton, assim como o João Pedro. O McAllister, que a essa altura é o exemplo repetido do lado de cá, o McAllister foi campeão pela seleção argentina da Copa do Mundo, enquanto ele era jogador do Brighton, e antes ele era do Argentinos Júniors. E aí? E é isso. Joga a bola, foi convocado, virou titular, maneiro, tá dentro. Então, não acho que a gente tem que partir de um preconceito, de um pressuposto que, pum, tá nesse clube, não serve. Vamos lá, seguindo o Chelsea. O Pedro Neto, até um ano, ele estava jogando no Wolverhampton, que é outro clube vilão, né, que adora jogadores do futebol brasileiro. O Wolverhampton também adora portugueses. O Diogo Jota estava lá antes de ir para o Liverpool. O Rubem Neves e alguns outros ótimos jogadores, porque o Wolverhampton também tem um bom olhar para o mercado. Mais focado em Portugal, mais recentemente América do Sul, mas eles têm um bom olhar para o mercado.
Eu acho que é bem simples de superar esse ponto sobre qualidade, porque esses clubes, Brighton, Wolverhampton e outros que a gente vai citar, eles estão entre os mais ricos do mundo. Na lista da Deloitte, toda temporada a Deloitte, que é uma consultoria, ela faz o Football Money League. É um material muito legal para quem se interessa aí pelo tema. E eles listam, eles ranqueiam, botam na ordem os clubes de maior faturamento, os 30 clubes de maior faturamento naquela temporada. Pela primeira vez nesse ano, o Flamengo entrou na conta e o Flamengo pegou o 30º lugar. Dos 30, 14 são ingleses, 14 são da Premier League. Maiores faturamentos da última temporada, né? 23, 24. 14 são da 23, 24, porque em janeiro vai sair o de 24, 25. Se você excluir o Big Six, que são os 6 primeiros, e eu acho que ninguém corneta quando algum jogador está no Big Six, a gente tem 8 times que de uma hora para outra viraram os grandes vilões do futebol brasileiro. Newcastle, Aston Villa, West Ham, o Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Wolverhampton. Esses 8 clubes estão entre os 30 mais ricos do mundo. E pode ter certeza que se você for esticar para 40, vão aparecer os outros. Pelo menos os 3 que caíram. Pelo menos mais 3 vão surgir. Né? Os 17, tirando os 3 que caíram, que agora tem sido sempre subiu, caiu, subiu, caiu. Então é absolutamente natural que todos esses times contratem grandes jogadores, grandes destaques de várias nacionalidades, incluindo o Brasil. Só isso já mexe no ecossistema, naquela nossa lógica de que vai sair de um clube brasileiro para um clube europeu maior. Não! Os clubes menores da Europa, sobretudo da Inglaterra, têm dinheiro e têm produto para seduzir os nossos jogadores. Não é coincidência que o Brighton vai até o Equador e pega o Caicedo, ainda moleque, vai no Argentinos Júnior e pega o McAllister, na frente dos nossos times que deveriam estar fazendo esse trabalho melhor. Deveriam estar descobrindo esses caras antes porque jogam nos nossos vizinhos. E não, é o Brighton, um time pequeno da Inglaterra, que vai lá e descobre esses caras. Pô, tem alguma coisa errada. Porque os clubes pequenos, ingleses, médios, estão cada vez mais munidos de dinheiro e informação. Informação é o que determina o jogo. E eles precisam ser mais rápidos que a concorrência. Eles não vão conseguir o Estevão, porque o Estevão já furou a bolha muito cedo. Mas eles podem conseguir um Caicedo e depois de 2 temporadas o Caicedo ser vendido a 10 vezes o valor que eles compraram. Esse é o jogo que eles precisam jogar para conseguir sobreviver na Premier League, que é uma liga cheia de tubarões, que é uma liga cheia de endinheirados. E não tem vaga em competição europeia para todo mundo. Mas pode ter certeza, um clube da Premier League que termina em 8º, ele com certeza teve um bom ano porque ele está competindo com gente muito graúda acima dele. E assim, para seguir aqui, não é chave de cadeia. O Caicedo não está indo para o Brighton para ficar a vida inteira no Brighton. Se ficar, é porque alguma coisa deu errado. Mas é absolutamente normal que, com o tempo, esses jogadores vão subir no degrau, vão subir na cadeia alimentar. João Pedro é a prova viva. Saiu do Fluminense para o Watford. O Watford mirou cedo. O Brighton viu que ele estava ali na segunda divisão. O Brighton viu que ele estava no Watford ali na segunda divisão, subiu e desceu. Falou, opa, tem um potencial aqui. E conseguiu vender pelo dobro para o Chelsea. O Matheus Cunha, que até tinha rodado antes, né? Jogou no Leipzig, no Atlético de Madrid. O Wolverhampton contratou do Atlético de Madrid. Não buga a cabeça, não? O Wolverhampton tirou um jogador do Atlético de Madrid. E agora ele é vendido pelo valor da cláusula para o Manchester United. O Gabriel Magalhães, que hoje é um dos melhores zagueiros da Premier League, ele já foi do Lille, que identificou o talento lá no Havaí, ou Portugal, né? Agora eu não vou me lembrar se ele foi para Portugal antes ou direto para o Lille. O Savinho, que foi comprado, beleza, pelo Grupo City, mas ele estava no Girona. E aí ele viu que estava jogando muita bola e falou, você já tem futebol para o Manchester City, meu amigo, vem para cá. O Andrei, que também pertencia ao grupo do Chelsea, estava no Strasbourg e rolou a mesma coisa. Nessa temporada o Andrei vai ser aproveitado pelo Chelsea, porque já estava jogando um futebol absurdo no Strasbourg. Futebol nível Premier League, nível elenco principal do Chelsea. E daqui a pouco podem ter certeza que vão ser outros, com o tempo. O zagueiro Murilo, o André, o Evanilson do Bournemouth,
O Alexandro, citado já nesse vídeo do Lille, não duvidem, né? Daqui a pouco esses caras vão sair, vão mudar de clubes. São poucos os clubes que podem comprar, então não tem uma super oferta, né? Não tem tanta gente assim disposto a pagar o que os clubes atuais exigem. O Wolverhampton exigiu o valor da multa para o Matheus Cunha e para o Manchester United. Não é todo clube que pode pagar 63 milhões de libras e contratar o Matheus Cunha. Por quê? O Wolverhampton já está entre os 30 maiores faturamentos, né? Não de tamanho de clube, mas entre os clubes mais ricos do mundo. Então, é um leque pequeno e isso justifica até esses caras não mudarem de clube uma temporada depois. Às vezes precisa de 2, às vezes precisa de 3. E faz parte, gente. Isso faz muita parte do processo. É a cadeia alimentar do futebol, né? Eu acho que é essa a frase. E aí, se eles já estiverem jogando essa bola de Premier League, de seleção brasileira nesses clubes, a gente vai simplesmente ignorar porque ninguém gosta desses clubes, ninguém gosta da Premier League, ou tem um nariz torto para a Premier League, ou porque resolveu abraçar essa tese como justificativa do nosso fracasso. Vê se faz algum sentido. Não faz nenhum sentido, rapaziada. Nenhum. E aí a gente adentra aqui o outro subtema. Já superamos aqui sobre a qualidade dos atletas, sobre a cadeia alimentar, quando eles vão. E vamos falar de pressão. Né? Porque eu acho que o Rica também usa e outros usam esse argumento da pressão. O André, que foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, um dos melhores volantes, na minha opinião, e nem sei se foi eleito o melhor volante da Libertadores naquele ano. Ele não sabe o que é pressão? O João Gomes, que foi campeão da Libertadores pelo Flamengo, não sabe o que é pressão? O Danilo, que foi campeão da Libertadores pelo Palmeiras, não sabe o que é pressão? O Igor Jesus, que foi campeão da Libertadores pelo Botafogo, não sabe o que é pressão? Ele foi agora para o Nottingham Forest, que não está nem naquela lista lá dos 30, mas é um clube endinheirado. Né? Tem o Grego, né? Comprou também o zagueiro Jair. O Bruno Guimarães, que foi campeão 2 vezes pelo Atlético Paranaense, que é um time em ascensão nesse século no futebol brasileiro. O Bruno Guimarães ganhou Sul-Americana e Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. E nessa temporada, nessa última, ajudou o Newcastle a ganhar um título, um grande título, depois de 70 anos, ganhando do Liverpool na final. Como é que o Bruno Guimarães não sabe o que é pressão? Realmente eu não consigo entender. Todos esses caras e vários outros passaram pela base ou pelo profissional por grandes clubes brasileiros. E aí, no momento que eles se transferem para um clube médio, um clube menor, eles no avião desligam o chip. Não, agora eu estou indo para o Wolverhampton, agora eu não sei mais o que é pressão, agora eu vou jogar num clube pequeno, vou jogar para empatar todos os jogos e, pô, se eu for para a seleção brasileira, agora eu já tenho mentalidade de time pequeno, poxa, a seleção brasileira agora tem que empatar nas eliminatórias, passar em quinto. Cara, vê se faz algum sentido. Não faz o menor sentido esse argumento. O menor. Há exemplos de jogadores que não ganharam títulos ou atuaram em poucos clubes grandes, né? O João Pedro e o Matheus Cunha. O João Pedro jogou no Fluminense, e aí Watford, Brighton e agora o Chelsea. Não ganhou o título relevante. O Matheus Cunha, que saiu sem nem jogar, estava na Suíça, Leipzig, Atlético de Madrid, um clube grande, mas ele foi mal. Wolverhampton e agora o Manchester United. Então, assim, esses jogadores também já não fazem mais parte do argumento, porque agora eles já estão em gigantes. De que jogadores, então, estamos falando agora? Tem aí algum jogador que sobrou? E, assim, vai surgir, porque a Premier League vai absorver esses caras. É um pouco, assim, inacreditável a insistência nesse tema, desse debate. E os clubes médios, pequenos, todos esses citados, eles podem ser pouco expressivos no mundo, aos nossos olhares, à nossa régua, mas a verdade é que eles jogam um campeonato que os proporciona seduzir os nossos talentos e as nossas estrelas. O campeonato conta muito. Até tema para outro vídeo. A gente vai falar de liga. A gente vai falar da postura do presidente do Flamengo. Acabou de sair notícia aqui no momento que eu estou gravando, nessa tarde. O John Arias recebeu uma proposta menor até do Wolverhampton. E ele quer ir de qualquer jeito. Ele não quer ir para o Al Nassr, que ofereceu 10 milhões de dólares limpos por ano. Ele recusou o Al Nassr. Ele quer o Wolverhampton. Por quê? Porque é a Premier League. Ele quer disputar a Premier League.
E isso esses clubes podem oferecer. É um trampolim. O João Aras está apostando muito no dele. E eu acredito no João Aras. Eu acredito que se ele jogar esse futebol em 2 anos no Wolverhampton, ele vai para um clube maior. E aí ele vai ganhar mais dinheiro. E ele vai estar realizado. É a realização profissional dele. Não temos como julgar da mesma maneira que a gente tenta não julgar quando a decisão é pautada no dinheiro. Afinal, é um dinheiro que muda a vida. A Premier League tem o seu valor, sabe? Isso foi conquistado em 3 décadas. Em 1992 a Premier League foi criada, né? Porque os clubes tiveram essa visão mercadológica principalmente, né? Mas aí depois com o produto, com a evolução, ficou muito mais fácil atrair jogadores de qualquer canto do mundo. A gente cita aqui os brasileiros, os sul-americanos, mas japonês, coreano, africanos, australianos, todo mundo vai para lá. Todo mundo vai para lá. Eles já ganham queda de braço de vários clubes grandes, que eram grandes. Eles já conseguem rivalizar financeiramente e também em termos de produto com clubes tradicionais. Roma, Napoli, Milan, Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund está ali sempre no top 10, né? Mas vamos botar aí um Leipzig, um Bayer Leverkusen, Olympique de Marselha, Sevilha, Real Sociedad, Betis. Os clubes da Premier League rivalizam em dinheiro com essa galera e tira jogador dessa galera. Como é que não vai tirar jogador do nosso time? É normal, gente. É natural. E aí, para entrar aqui e fechar, já que o tema é grandeza do clube, pressão, disputar título, eu prefiro 1000 vezes mais os desafios que clubes médios e pequenos da Premier League estão expostos semanalmente nas 38 rodadas. Eu prefiro muito mais esse cenário, mesmo que não jogue competição europeia. Eu prefiro muito mais esse cenário do que ter jogador em Porto ou Benfica. Porque os desafios que a Liga Portuguesa oferece são pouquíssimos. Na Champions, eles também duram pouco. Não tem tanto nível assim de enfrentamento. Eu prefiro muito mais um jogador da seleção brasileira de um Wolverhampton do que Porto ou Benfica. Claro que no fim das contas o que importa para mim é bola jogada, futebol. Mas eu tenho certeza que eles estão expostos semanalmente a desafios muito maiores na Premier League do que no Campeonato Português, que tem Porto e Benfica, que são gigantes, que disputam títulos, que tem pressão, que tem torcida invadindo o estádio, recebendo no aeroporto. Para mim isso não é o mais importante. E vamos acordar, se nos anos 90 e 2000 a seleção já tinha jogador de clube médio da Europa, não seria diferente agora, com um mundo totalmente globalizado, com a geração menos qualificada. E a seleção da Copa de 2006 é a maior reunião de talento que eu já vi numa Copa do Mundo. Talvez a seleção de 82 supere a de 70, mas eu não era vivo. A de 2006 é um negócio absurdo. Olha a lista ali dos times, tem jogador de clube médio da Europa. Hoje a Argentina também tem, a Espanha, a Inglaterra, a Alemanha, Portugal, são seleções que disputam o título com a gente da Copa do Mundo. E essas seleções também têm jogador de clube médio da Europa. Enfim, acho que eu falei tudo que eu queria falar. O recado é, vamos pensar fora dessa caixa de papelão que está jogada aqui na nossa sala. A gente ainda está com a cabeça talvez de anos 2000, anos 90 e a ordem do futebol mudou. E a gente precisa acompanhar. E essa Copa do Mundo deixou um recado. Se a gente trabalhar melhor o nosso produto, a gente tem potencial de subir alguns degraus, algumas prateleiras. E a gente vai conseguir segurar mais o André. E de repente o André não vai ser vendido para o Wolverhampton. O Fluminense, numa posição, só vai vendê-lo direto para um clube gigante. E se o clube gigante não quiser, ele vai ficar no Fluminense. É um pouco da discussão que está tendo sobre o Aras agora. O Aras quer muito a Premier League porque ele enxerga ainda uma distância de competitividade, de realização. A gente já sabe que não é nem dinheiro. Então, não é que o Wolverhampton seja maior que o Fluminense na cabeça do Aras, pelo amor de Deus. É que ele está incluído, né, numa liga que pode proporcionar outras coisas a ele. E é isso, tá? Diga sim a jogadores de clubes médios e pequenos na seleção brasileira se eles jogarem futebol, que é o mais importante ainda. Não está jogando bem, não vai ser chamado. Não é titular do seu time, não vai ser chamado. Não é um carimbo, não é automático. Mas vamos só abrir a mente um pouco, nos livrarmos desse preconceito. Numa dessas a gente vai desperdiçar muito jogador bom, né? Espero que o Alexandre zagueiro se firme, tá? E eu ainda não vi notícia dele ser vendido. Se ele jogar mais uma temporada no Lille, que assim seja. E que ele se firme aí na seleção brasileira.
tá? Só um exemplo entre tantos outros. Gostou ou não gostou? Deixa aqui o seu comentário, a sua resposta. Vamos ter um debate bom, saudável. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Vídeos todos os dias, tá? Eu prometo, a gente chega lá. Tamo junto, aquele abraço. Tchau, tchau.